8h25, a Mirna Abreu está de volta aos nossos estúdios, agora com as notícias do Legislativo, atualizando os eventos que nós tivemos aqui na Câmara, como uma audiência pública. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E ontem a Câmara discutiu, através da Comissão de Constituição e Legalidade, um projeto de autoria do prefeito que extingue e cria cargos comissionados na Prefeitura. Acompanhe. Projeto de Lei Complementar número 14 de 2021, processo 233385, de autoria do prefeito municipal, que extingue e cria cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento, todos de livre provimento e exoneração, fixando suas atribuições e requisitos. Extingue e cria funções gratificadas e revoga parcialmente dispositivos da Lei Complementar número 64 de 2014, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar número 90 de 2014 e outros atos normativos municipais e da outras providências. E técnicos da Prefeitura detalharam a proposta. Olha só, Ayrton Aparecido Salvador, que é o diretor do Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, e o secretário municipal de Justiça, Peter Panuto, estiveram nesta audiência pública. Panuto detalhou as principais mudanças. Esta lei, embora ela tenha uma estrutura relativamente simples, mas ela traz algumas balizas importantes, né? Então, primeiramente, a gente estabelecer as funções, né? As atribuições de cada cargo. Nós procuramos estabelecer isso com maior detalhamento, né? Segundo, nós fizemos uma distribuição dos cargos entre as secretarias. Então, uma crítica que o Ministério Público tinha ou tem, né, com relação às leis declaradas inconstitucionais, as leis municipais, é que não havia esta distribuição, como se o prefeito tivesse ali uma disposição, à sua disposição, uma quantidade grande de cargos. Então, para evitar essa crítica, nós fizemos uma alocação da quantidade de cargos nas respectivas secretarias, né? Além disso, nós também estabelecemos requisitos como idade, níveis de escolaridade, que vão tornar mais rígida a ocupação desses cargos. O secretário afirmou ainda que a mudança trará economia aos cofres públicos. Nós estamos aqui propondo a extinção de 1.150 cargos de comissão, criando 723 cargos em comissão e 394 funções de confiança. Essas funções de confiança são específicas para servidores de carreira, né? E os demais 723 podem tanto ser ocupados por servidores de carreira, como também pessoas que preencham os requisitos, mas que venham de fora da administração. Na numeração, aqui dentro dessa quantidade de 723 cargos, há uma diminuição de 11% dos cargos de assessoria, considerando os cargos já existentes, o que vai gerar uma possível economia de até R$5 milhões anuais. E questionado a respeito da ocupação desses cargos por servidores, o diretor do Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas informou como funciona essa questão. Os cargos de estrutura da prefeitura, né, atualmente que estão ocupados. Diretores da prefeitura, 60% deles são ocupados por servidores de carreira. Cargos de coordenação, 70% hoje
estão ocupados por servidores de carreira. E os cargos de chefe de setor, 100% deles ocupados por servidor de carreira. Então, essa é o quadro, né, como que está distribuído hoje na Prefeitura de Campinas, para ter uma ideia. Olha só, e agora o projeto vai passar, então, pela Comissão de Constituição e Legalidade, que tem 7 membros, e se receber o parecer favorável após essa audiência pública, então estará pronto para ser votado em plenário. Agora, Mirna Abreu, esta semana nós tivemos uma discussão, aqui no Legislativo, de forma virtual, da situação dos centros de saúde em relação à pandemia, né? A reunião foi comandada pelo vereador Cecílio Santos e é justamente para entender como funciona os centros de saúde neste momento. O assunto principal do debate por videoconferência foi o fortalecimento dos centros de saúde na fase vermelha do Plano São Paulo de contenção à pandemia. O debate foi comandado pelo vereador Cecílio Santos, do PT. Uma das preocupações nossa é justamente a unidade básica de saúde, principalmente nesse período da fase vermelha da pandemia, que acaba tendo que alterar sua rotina e portanto, dificulta um pouco para nós, do ponto de vista de usuários, o acesso, seja a suspensão de consultas, serviços de rotina da unidade, que em muitas situações, dependendo das condições físicas da unidade, ela não consegue manter. Então, é por isso a importância da gente fazer esse debate, esclarecendo a população, e também colhendo sugestões de possíveis melhorias possam ser apontadas ao Executivo, no sentido de que garanta à população o acesso à saúde. E nós, enquanto representantes dessa cidade, estamos querendo discutir a cidade como um todo, estamos querendo apresentar propostas para minimizar e para que a nossa população possa atravessar esse período com menos sofrimento. Está bem difícil, né? Porque a gente tem tido muita dificuldade entre os governos, né? Tanto municipal como estadual e nacional, mas a gente não deixa de cumprir o nosso papel. Então, agradecer por estar hoje como liderança dessa bancada, né? Agradecer aos meus pares. O impacto da Covid-19 nas unidades básicas foi debatido pelos convidados. Existe um processo histórico acumulado de enfraquecimento da atenção primária na cidade de Campinas, que cobra seu preço, né, num momento de crise, de desgaste, de tensionamento do sistema, feito o que a pandemia nos impõe, né? É uma situação em que todas as estruturas da rede têm as suas fragilidades muito, muito nitidamente reveladas, né? E particularmente na atenção primária, o que nós vimos no começo da pandemia, de fato, houve uma incerteza sobre qual seria o papel da atenção primária na gestão e no cuidado nessa crise. A gente sabe que, por exemplo, houve países em que a atenção primária foi mantida lá no começo da pandemia, feita a Itália, e que a gente teve uma alta taxa de adoecimento de profissionais da atenção primária que ainda não estavam preparados para enfrentar a pandemia. Mas nada do que aconteceu no começo é o que a gente tem para fazer hoje. Hoje nós temos já um ano de convívio com essa doença, temos um ano já de consequências acumuladas, né, dos erros e acertos da gestão dessa crise, e, portanto, agora a gente já pode dizer que a gente tem mais informações, tem informações suficientes para poder acertar mais e errar menos. Além desse problema de contratação, eu acho que nós temos que tocar também na questão estrutural. Nós falamos aí em manter ambientes limpos a fim de promover mais saúde, prevenir doenças, e nós temos, nesse exato momento, problemas estruturais importantes na cidade. Vou tocar apenas no exemplo do Village, nesse momento, que é uma unidade, teve inclusive uma denúncia no Facebook semana passada de uma usuária do serviço que foi procurar atendimento na atenção básica com um irmão portador de síndrome de Down, teve uma espera de quase 3 horas para ser atendido, no final foi diagnosticado num serviço de retaguarda
como portador da Covid e veio a falecer. O debate também abordou as condições para manter o atendimento de rotina e enfrentar os casos de dengue, que estão aumentando. Mirna Abreu, vamos comentar agora sobre a criação de uma comissão de estudos para a criação e a implementação, do Renda Básica Campineiro. Na Câmara tramita um projeto de lei de autoria dos vereadores Mariana Conte e Paulo Búfalo a respeito do tema, e a comissão quer justamente tratar a importância da criação desse novo programa aqui em Campinas. A pandemia do novo coronavírus evidenciou ainda mais a desigualdade social no Brasil. A realidade do desemprego bateu à porta e o auxílio emergencial do governo federal foi, em muitos casos, o único recurso das famílias a não cair em situação de miséria. Mas, enquanto novas parcelas do pagamento não chegam às mãos dos brasileiros, uma comissão especial de estudos da Câmara de Campinas vai analisar a possibilidade da criação de um programa municipal de renda básica, como explica a vereadora Mariana Conte, autora do requerimento de criação da CEE. A Comissão Especial de Estudos sobre a implantação de um programa de renda básica em Campinas tem como objetivo de reunir informações, estudos, debates e discussões com especialistas e profissionais da área da economia, da assistência social, do orçamento, das ciências sociais, sobre a possibilidade e os caminhos necessários para a gente ter em Campinas um programa de renda que atenda as pessoas em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de combater a pobreza e a extrema pobreza. De acordo com a parlamentar, a ideia não é manter o debate apenas dentro do legislativo, mas reunir experiência de pessoas da sociedade civil com relativo sucesso em gestão de recursos ou programas públicos e privados relacionados à renda básica, até para dar mais força ao projeto. A ideia é contribuir e esclarecer a sociedade e contribuir para que a gente, de fato, tenha aprovado e tenha implementado na cidade de Campinas um programa de renda tão necessário nesse momento que as pessoas estão desempregadas, que a inflação está corroendo os salários, que o preço das coisas está muito mais caro do que o aumento do que o reajuste, do salário das famílias, e que a gente sabe que muita gente está passando dificuldade. A própria Mariana Conte vai presidir a comissão, que também é formada pelos vereadores Carlinhos Camelô, Eduardo Magoga, Gustavo Peta e Paola Miguel. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos discutir e vamos pensar os caminhos possíveis para a gente ter, de fato, um programa de renda básica aqui em Campinas. Olha, a Covid-19 tem criado ainda várias outras ações aqui no Legislativo, e uma delas é a indicação do vereador Carmo Luiz pedindo a volta do hospital de campanha lá na sede dos patrulheiros. Para ele, essa é uma medida para evitar um colapso na rede municipal de saúde. O vereador Carmo Luiz, do PSC, cobra o retorno de hospitais de campanha aqui em Campinas, no ginásio dos patrulheiros, para atender pacientes com Covid-19. O parlamentar mandou um vídeo para a nossa produção falando mais a respeito do assunto. São 114 leitos que podem, sim, salvar vidas nos diferentes aspectos, tanto os que estão com Covid, quanto os atendimentos ambulatoriais que não estão sendo feitos. Nós temos pessoas que estão morrendo, não de Covid, mas de câncer ou outras doenças graves. É necessário que continuemos, nos unamos, mas é necessário que o governo faça a sua parte, abrindo mais 114 vagas, para que, com a aproximação do inverno e a falta de vacina, possamos dar o atendimento que a nossa sociedade espera. Lembrando que as indicações são encaminhadas ao Executivo e elas posicionam justamente a Câmara a respeito de temas e demandas da sociedade, como esta pelo hospital de campanha. E essa é uma preocupação, A chegada do inverno. A partir do mês de abril já começa a ficar um pouco mais frio, com as doenças respiratórias aumentando, a pandemia permanecendo, até o meio do ano. Então é algo que preocupa bastante. E nessa semana, a doutora Andréa Von Zuba, inclusive,
inclusive já apontou que Campinas tem percebido, a equipe de saúde já está recebendo casos de H1N1, que é inclusive a questão da vacinação contra a influenza também. Então, um momento muito preocupante para a saúde da nossa cidade. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Ótimo fim de semana. Retorna na segunda-feira com muitas informações. Até segunda-feira, então. Tá certo. Então, agradeço a presença da Mirna Abreu aqui no Câmara Total. Nós vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, 12h40, e já a gente retorna. Tem muitas informações para a gente abordar ainda. Tem fechamento de muitos estabelecimentos aqui na cidade de Campinas. Tem o nosso quadro de saúde, tem culinária na sexta-feira. Então, não saia daí.